bom, pessoal? Boa noite. Quem fala aqui é Miguel Olio, presidente do Instituto Sense. Eu sou o criador do Sense, que é um projeto de vela para pessoas com deficiência. Desde 2007 a gente vem trabalhando nesse foco e a gente entende que a vela é um esporte muito acessível, na verdade, e que com um pouco de informação, os velejadores e as pessoas com deficiência, eles podem se beneficiar dessa prática e que essa prática vem somando muito, né, ao longo ao longo dos anos para as pessoas com deficiência. Eu queria primeiro fazer um agradecimento em especial para a Semana de Vela. Queria agradecer ao Mário Dottori, ao Cuca, que foram grandes incentivadores para a gente poder participar da Semana de Vela deste ano, né, de 2021. E gostaria de agora, né, poder apresentar um pouco quem são aqui os nossos entrevistados, a nossa roda de conversa aqui. Eu começo com primeiras damas, né, Marina Castellani. Marina Castellani, ela tem uma deficiência visual. Marina, total, né? Sim, total. Boa noite. Certo. E a Marina veleja com a gente desde já deve ter uns 5 anos, né, Mar? Isso. Pelo menos. 5 anos desde velejando. 2016. 2016. Nossa, Marina, já faz tempo. Que bom. Uhum. E a Marina já participou, além de várias outras regatas com a gente, já fez 2 semanas de vela, né, presencial, né? As últimas 2, 2018 e 2019. Isso mesmo. Samuel, eu acho que a gente não precisa falar muita coisa do Samuel, né? Samuel, uma personalidade pública. Samu, você gostaria de falar alguma coisa a seu respeito ou eu posso falar a seu respeito? Pode falar, fica à Pode falar? vontade. Samuel, grande personagem aqui da vela brasileira. O principal, né, treinador, formador, né, de treinadores, a parte acadêmica da CB Vela, onde tive o imenso prazer de fazer o curso com ele, e que está super antenado em todas as evoluções da nossa confederação. E Beto Pandiani, Betão, famoso Betão, e que agora está com mais uma empreitada aí, preparação para ano que vem, Alasca. Betão, por favor, eu queria que você contasse depois um pouco sobre o que é essa sua empreitada, por favor. Prazer, Miguel. Muito obrigado. Boa noite, Marina. Boa noite, Samu. Boa noite. É muito bom poder bater um papo com amigos, irmãos da vela, né? Bom, minha carreira, pouca gente... Faz tanto tempo, né, que eu comecei competindo, né? Muitos anos no Hobbycats 16. E sempre fui apaixonado por competições, mas um belo dia a gente decidiu fazer Miami da Bela de Hobbycat, né? Então, aí mudou completamente, assim, o foco, né? Eu via numa direção que eu achava que eu ia permanecer muito tempo nas competições, né? Nos catamarãs. Naturalmente seria o Tornado o próximo passo, mas a carreira como competidor ela só voltou em 2004, quando eu fiz 1000 milhas da costa leste americana, que é uma regata muito tradicional nos Estados Unidos, chama World 1000. São 1000 milhas de 20 pés, né? Um catamarã aberto, no Open. Mas depois continuei com as viagens, e o projeto do ano que vem é fazer a passagem noroeste, né? A lendária passagem noroeste, entre o Alasca e a Groenlândia, na verdade, entre o Pacífico Norte e o Atlântico Norte. Um caminho que ficou fechado durante muito tempo, né? Por causa da calota polar que se funde com o continente norte-americano, que os últimos 15 anos vem abrindo gradativamente nos verões. Então, o nosso desafio novamente é velejar num catamarã aberto, sem cabine, sem motor, sem assistência, durante 100 dias no mar do Ártico. E aproveitando a viagem, a ideia é fazer um documentário sobre mudanças climáticas, justamente a razão pela qual a calota vem retraindo
gradativamente a cada verão. É um tema polêmico, porque hoje em dia tudo é politizado, né? Você fala A, você é de esquerda, você fala B, você é de direita, enfim. Mas o nosso objetivo não é entrar numa discussão política, mas é entrevistar pesquisadores, glaciologistas, meteorologistas locais, né? E fazer um documentário sobre essa trajetória, comprovadamente, uma vez feita, né? Você consegue provar que alguma coisa Está muito acontecendo, diferente, né? muito diferente está acontecendo, né, com a meteorologia do planeta, né? E a gente sabe. Queria, Oi? queria perguntar para Marina, Betão. Marina, você que já velejou aqui com a gente algumas vezes, né? Uhum. Aqui de oceano e de mini oceano. Você já pensou você passar 100 dias dentro de um barco, numa condição, o Betão, num catamarã, né? Que a gente veio conversando, num catamarã que tem só uma rede, né? Um trampolim ali, uma caminha ali embaixo para você passar 100 dias ali. Ele não tem dentro o barco, né? Só tem em Enquanto cima. ele estava Só tem fora. explicando, eu estava aqui imaginando como seria, né? Porque, Olha, a gente acostuma a tudo, Marina. aham, Tudo a gente acostuma, a questão de adaptação. certo. E quais são as sensações dentro, por exemplo, o Miguel comentou comigo um pouco antes, né, das suas viagens. Então, quais são as suas sensações quando você está num mar totalmente diferente? Por exemplo, você foi para vários lugares, né, distantes. E quais seriam as sensações que você teve? Nós fomos para a Antártica, para o Ártico. Por exemplo, Antártica, vamos lá. A sensação de frio, né? Principalmente, né? Ah, Na verdade, Marina, quando você faz um projeto assim de alta performance, né, que você tem que velejar da técnica de você ter a performance boa do barco, ao mesmo tempo calibrar a segurança, né, não andar tão no limite, numa região onde a meteorologia é bastante agressiva, né, as frentes frias mudam, as baixas pressões que vêm da Antártica, essa, por exemplo, que chegou aqui, saiu da Antártica, usou o Drake, né? Quando você tem um cenário desse, vamos dizer, totalmente desfavorável para o barco que eu velejo, né, você percebe que o desafio, na verdade, é sua mente. entendi. Qualquer velejador, aqui, por exemplo, que está aqui na Semana de Vela, teria condições, tecnicamente, de fazer o que nós fizemos, com certeza, talvez até melhor. Mas o espírito do barco é um espírito no caso, meu companheiro, o Duncan, sul-africano, era um cara do Tornado, um cara que já disputou campanha olímpica pela África do Sul, é um cara altamente técnico também. Então, ali, o jogo era nós mantermos um grau altíssimo de confiança mútua e no projeto, né? 18 meses de trabalho que a gente fez, né, em relação à construção do barco, a meteorologistas que nos apoiavam, as velas, o barco de apoio, toda a informação que a gente levantou durante esse tempo todo. E aí, a sensação que eu tive foi de extrema segurança. Eu estava contando há pouco para o Miguel que a gente teve um barco que estava atrás de nós, né, 15 milhas atrás, um veleiro polar de 64 pés, Cotique, e que tinham 8 pessoas no barco, né, 9 pessoas, desculpa. E o projeto deu certo, né, era muito pouco provável que desse certo, mas a nossa alegria não era apenas atravessar o Drake como velejador, era aquela empreitada acontecer de maneira harmônica, todos amigos, sem brigas, sem discussões, felizes. É uma celebração. Certo. Então, muitas vezes as pessoas confundem, imaginam que para nós essas travessias têm assim um sentido muito só náutico, assim, recorde, e essa é a parte menor. Aliás, nunca foi esse o propósito, né? O propósito sempre foi nos divertirmos, né? Tem um filme muito famoso, Samuel deve conhecer,
Miguel também, sobre surf. Os caras nos anos 70 fazem uma viagem para procurar a onda perfeita no mundo, né? Sim. Endless Summer, né? O verão sem fim. Uhum. E a ideia da gente, quando a gente saiu de Miami, na primeira viagem, Miami-Ilhabela, foi fazer aquela velejada perfeita, né? Num catamarã, mar aberto no Caribe, onda grande, vento forte, e o barco surfando. Essa que foi o impulso inicial. Não teve nada além disso, não teve recordes. Começou nisso e terminou nisso, né? O grande objetivo era só aproveitar, né? O Samuel deve gostar, pô, você tá num balão surfando uma onda, né? Jacaré, cara, é uma coisa emocionante, né? Você vê aquele barco, toda aquela geringonça descendo aquela onda gigante, mas completamente equilibrado. Essa é a arte de velejar, né? Deve ser uma sensação muito gostosa. Muito gostosa. E você fazer isso num cenário com gelo, com iceberg, nevando, num barco aberto, é uma coisa assim única, né? Samu, queria puxar agora, queria saber de você o seguinte. Você que já trabalhou numa campanha olímpica relacionada a pessoas com deficiência, né? Você comentou que você foi um dos treinadores da seleção brasileira. Como é que foi para você essa experiência, né? De treinar esse pessoal? E como que é para você essa sua visão, né? Das pessoas com deficiência e a vela? Boa, então, boa noite a todos. Trabalhar com pessoas com deficiência e o barco à vela foi uma das coisas mais gratificantes que eu fiz na vida, porque a cada pessoa já é uma coisa muito complexa. Então, essa pessoa com especificidades cada vez mais detalhadas que aquela deficiência e saber trabalhar, conseguir achar formas de pegar a parte técnica da vela, que é muito sensorial, mas é ligada à visão e percepção do ambiente, e simplesmente tirar a parte da visão, muitas das vezes, e ampliar a parte sensorial, é muito interessante. E aí, isso para fora do barco. E dentro do barco, você arrumar o barco para cada tipo de deficiência, locomotora, ou às vezes um não tem uma mão, ou só mexe parte do braço, ou não tem um pé, ou não tem uma perna, não tem equilíbrio, ou é totalmente cadeirante. Então, fazer formas com que o barco veleje com a segurança, que nem o Beto falou, e fazendo com que essa pessoa que tem deficiência consiga receber todas as informações do ambiente e na comunicação, às vezes tem alguma falha na comunicação, algum tipo de deficiência também na comunicação, porque a maioria das pessoas hoje em dia, principalmente na parte paralímpica, elas já entram para competir. Então, a nossa primeira experiência e segunda aqui no Rio 2016 com a equipe paralímpica nas Olimpíadas eram de pessoas muito novas velejando, já indo competir, com exceção de 3 pessoas ali, o Dark, o Rossano e o Mariola, que foram na primeira, 2012, a maioria estava aprendendo a velejar e já teve essa oportunidade de chegar e ir para um alto rendimento. Então, a gente teve que, de certa forma, pular alguns degraus. Então, foi complicado. Tanto que o resultado não foi assim, para quem é de competição e quer ganhar medalha, não foi mais a expressão de participar a um bom nível, de não fazer o papel feio, fazer bonito, ir lá competir de igual para igual, tendo a capacidade técnica, o equipamento legal, foi muito bacana. E com isso a gente conseguiu abrir o caminho para novas pessoas com algum tipo de deficiência velejar. A gente chegou a fazer um projeto muito bacana lá em Niterói, que se expandiu para o Brasil todo, foi para o Sul, foi para Brasília, foi para o Norte, e foi distribuindo vários polos em São Paulo, que é aí onde é que vocês estão também, Guarapiranga, e isso que deu aquela chamazinha que ainda está acesa, meio apagada aí, que você, o Instituto Sense, consegue manter ela viva, onde se apagou em muitos estados do Brasil, que não é o viés competitivo.
Então, eu percebi como a vela como um todo, a gente precisa abrir e gerar oportunidades de pessoas como a Marina, entre outros, o que você faz no Instituto Sense, que venham velejar. E a parte de competição é resultado dessa paixão por velejar, onde a pessoa é mais competitiva. Então, você não precisa... No início foi complicado, porque como não tinha as pessoas para ir para a Paralimpíada, então vimos quem estava e colocamos em alto rendimento, onde a gente pulou a etapa de disseminar a paixão, o amor por velejar, isso que o Beto falou, de ficar feliz, de surfar uma onda. Então, essa é a emoção que eu tentei transmitir nos anos que eu estava no alto rendimento, mas também consegui botar muita gente para ter o Sail Experience, o Day, um dia de experimentação, onde passaram mais de 50 pessoas que só chegaram, botei no barco, isso é um barco a vela lá. Legal, gostei. Legal, não gostei. Mas teve a experiência de ter esse gostinho. E o que falta muito em relação às pessoas com deficiências, e também que é uma defasagem da vela nacional no Brasil, o que a gente está tentando ajudar com a Academia Brasileira de Vela, é fomentar as escolas de vela, e muitas delas não sabe, ou são muito focadas em optimismo, no oceano, ou numa classe, e às vezes se perde em não saber que também existe o idoso, existe a vela feminina, existe a vela com deficiência, para pessoas com deficiência, e são coisas que a gente precisa incorporar, são universos muito grandes que eu descobri e que vale a pena, ou na forma filantrópica, ou na parte financeira também, que as pessoas às vezes confundem a pessoa com deficiência para fazer inclusão, acha que todo mundo não tem dinheiro. Então fica assim, mas eu não vou fazer de graça? Você pode fazer de graça, ou você pode fazer cobrando uma aula de vela. Então, é um universo que a vela do Brasil precisa abrir esse olho, o olhar, né, diferenciado de transmitir a paixão de velejar para pessoas que são ditas normais e as que têm algum tipo de deficiência. Então foi muito bacana, foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz na vida, porque eu tive que reformular minha mente de como velejar, de como criar maneiras e soluções. Aprendi muito, foi muito bacana. Muito bom, obrigado, Samu. Marina, me conta uma coisa, o que é para você ter participado, né? O que é não, né? O que foi para você ter participado de 2 semanas de vela, né? Você né, fez algumas vivências, né, do Sense. Isso. E aí, né, algumas do Sense, outras outras regatas que não tinham nenhuma relação com o Sense. Sim. Você fez eu participar de algumas regatas para mim ter uma noção, né, de como era participar, sendo que houve uma regata que nós participamos, né, Gabriela, só para mim ter noção, para que no próximo ano eu pudesse estar participando realmente, né? Então, assim, você pergunta, para mim, a sensação é liberdade, né? É totalmente... a primeira vivência que eu fiz no Guarapiranga foi totalmente assim, eu estava morrendo de medo de colocar os pés dentro do barco, foi muito difícil, e assim, quando começou, foi assim uma liberdade muito grande que eu senti, e é o que eu sinto quando eu entro dentro do barco a velas. Para mim, quando terminou a vivência, eu queria mais, né? Porque tinha sido muito pouco. Hoje, velejar para mim é liberdade, porque você, como deficiente visual, você às vezes acha assim, mas como eu? Será que eu vou ter? Porque você não tem uma noção. Quando você entra no barco, quando você começa a conhecer, percebe a liberdade que você tem, que é maravilhoso velejar tudo, você esquece até da sua deficiência, né? Quando eu entro no barco, eu me transformo, porque eu esqueço até da minha deficiência. Para mim, é tudo normal. Eu não tenho medo nenhum. A única coisa é que eu passo mal, mas não é porque eu passo mal que eu desisto. Eu continuo em frente. E nós pegamos em 2019, né? Foi ventos muito fortes, né? E todo mundo estava assim receoso e eu estava adorando aquelas ondas, tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, é uma liberdade que eu sinto. Nossa, eu sempre falo que
é maravilhoso, assim, às vezes não tem palavras para dizer o que a vela traz, assim, para mim, como deficiente visual, ela me traz uma liberdade, uma coisa maravilhosa, um significado muito grande na minha vida, porque depois das vivências, depois das competições, eu resolvi fazer uma coisa assim que são poucas as pessoas, que as pessoas, né, pensam, uma pessoa com deficiência pensa. Hoje eu faço um curso de direito. Nossa, então todo mundo chega e fala assim, mas como? Você é cega. Como é que você vai fazer direito? Mas o que me deu todo esse apoio foi a vela, que ela me mostrou que eu tinha capacidade para muita coisa. E a pessoa com deficiência tem capacidade para muita coisa. Nós só não enxergamos, mas nós podemos muito. Muito legal, Marina. Bacana ouvir isso, porque eu tenho dado aula de vela aqui em Ilhabela, Uhum. e algumas pessoas nunca subiram num barco, né? E o meu barco é um barco muito rápido, muito sensível, né? E aí eu não tenho biruta, não tenho nenhum indicador de nada. Eu gosto de fazer o aluno sentir o vento, né? Porque o vento é algo que nós não vemos, né? A Sim. gente sente, né? Como o Samu falou, é super sensorial. Você, quando começa a ficar mais íntimo do barco, a leitura que você tem sobre o vento não é sobre aquilo que você está vendo, é sobre o que você está sentindo no leme. Né? Se você vai arribar, vai alçar um pouco mais, né? E é isso que eu tento passar para os meus alunos, né? Não é fazer regra, não é ficar bitolado na biruta, não sei o que, sente o barco. Sim. Né? E sente, vai experimentando, solta um pouco mais o leme, orça um pouco mais, vê como que o barco vai ficar. O barco, quando você veleja harmonicamente, você encontra um ponto que é o ponto que o barco fica feliz com o vento. Né? Naquele ângulo, o barco fica naturalmente, ele vai andar suave, enfim. Você não precisa fazer força para andar no rumo certinho. Né? E assim, a sensação é muito gostosa. O Miguel e a Iris me ensinaram, né? Então, para mim sentir, né? Então, a Iris faz muito a parte de falar para mim o que está acontecendo, descrevendo tudo, né? Então, a paisagem, né? Então, e o Miguel, ele gosta muito de falar para mim, Marina, sente, o vento, o sol, né? E isso é muito gostoso. É uma forma que ele me ensinou, né? Para que eu saiba, assim, velejar. Então, assim, eu aprendi muita coisa, venho aprendendo tanto com o Miguel quanto com a Iris, mas, assim, a liberdade que eles fizeram eu sentir do momento que eu coloquei a primeira vez os pés dentro de um barco, gente, não existe, sabe? É uma coisa assim tão maravilhosa que, como eu falei, toda vez que eu coloco os pés dentro do barco, eu esqueço as outras marinas, porque eu, por exemplo, falo que eu sou algumas marinas, mas naquele momento eu sou aquela marina que está velejando. Indiferente se eu sou cego ou não, para mim é uma liberdade maravilhosa, uma sensação maravilhosa. A gente fez Nova York e Groenlândia, a costa do Canadá, de Nova Escócia, tem muita neblina, muita. É até famoso, até aqueles filmes Pesca Mortal, aqueles pescadores de lobster, né, aquela lagosta, eles sempre pescam na neblina, né, é um fenômeno, água muito fria, a terra um pouco mais quente. Da praia para o mar é uma nuvem. E eu passei com o Filipe Whittaker ali naquela região, durante 15 dias simplesmente não conhecemos a costa da Nova Escócia. A gente velejou às cegas praticamente, só havia 40 metros na frente, você fica dentro de um círculo, né? 40 metros para qualquer lado. E é uma região que tem muita atividade pesqueira, então tinha muita armadilha de lobster na água, muito pesqueiro, muito acidente geográfico. E o interessante é que no Canadá eles colocam uma boia, sinalizando, por exemplo, que tem uma pedra, e ela, conforme o movimento do mar, ela balança e ela aciona um sinal sonoro. Então, faz o barulho do assim, uma outra um pouco diferente e tal. A gente não velejava com uma carta náutica, porque o nosso barco não dá, né? A gente tinha GPS e tal, mas a gente percebia o seguinte, né? Quando o vento estava contra e tinha uma pedra para frente da gente,
normalmente essa pedra tinha foca. E a gente sentia o cheiro da merda da foca. Muito legal. Então, esse era um sinal. O outro era o sinal sonoro. E os pesqueiros que estavam em trânsito na região também buzinavam frequentemente para mostrar a posição deles, embora todos tivessem radar. E é só nós que não tínhamos sinal Nada. sonoro, radar, nada, né? Vocês tinham o quê? Nada. Vocês tinham só o fato. A gente ia ficar esperto, porque imagina você, às vezes era vento contra, às vezes era com balão. O balão nesse barco é complexo, porque o barco anda muito rápido e tal. E, cara, o problema é que quando tem a armadilha do lobster lá, tem a boia, aí tem um cabo de nylon com uma outra boia, sei lá, 5 metros. Para eles passarem com o gancho e puxar. Então, quando você vê um mar coalhado de bolinhas, você não sabe se o cabo está para a direita, se está para a esquerda. Pô, então a gente enroscava buzina, leme. A gente passava do lado do pesqueiro que aparecia do nada, e pedra e foca. Eu sei que a gente estava entrando em Halifax e estava ventando muito, parecia um dia até como hoje, sabe? Muita neblina, muito vento, a gente com vento de popa, 3/4, né, aleta. E aí a gente, pela nossa carta náutica, era a entrada era a entrada de um porto. Aí eu virei para o Felipe e falei assim, olha, vamos colar na margem esquerda aqui do mar, né, da Bahia, e vamos entrar coladinho aqui, porque aqui com certeza o navio não entra. Cara, ali era o caminho do navio. E a gente começou a sentir um cheiro de óleo diesel, né? Como ventagem de popa, vinha um navio atrás da gente. Eu falei, pô, se tem um cheiro de óleo diesel atrás da gente, que a gente não tá vendo nada, cara, tem alguma coisa chegando aí, cara. Mas de repente veio uma buzinada, que a gente não viu o navio, a gente viu que tinha uma buzina muito próxima. E aí a reação que eu tive, né, você vê, a gente tava velejando às cegas, mas foi dar um jibe, baixar o balão e sair de través, que era o ângulo mais rápido para conseguir sair daquele lugar, apostando que a próxima buzinada ia ficar um pouco mais distante, e deu certo. E aí deu uns 15 minutos, a gente entrou num porto e o navio já estava na nossa frente, assim, um navio enorme, vermelho. Eu falei, meu Deus do céu. E você vê o que é, né? Velejar às cegas, né? A gente não... A gente teve que contar com cheiro, com som. Eu imagino que a Marina, ela deve ter essa sensibilidade muito mais aflorada que a gente, né? Verdade. A gente tem uma vivência, Betão, que a gente faz, que a gente coloca as pessoas que não têm, né, nenhuma deficiência visual, a gente coloca uma venda nos olhos e aí sai para velejar, passando as mesmas informações, as mesmas coordenadas, né, que a gente passa para as pessoas que têm deficiência visual. E aí, a princípio, né, todos acham que vai ser impossível aqui, né, que assim, o que eu vou fazer, né, eu vou ficar sentado fazendo peso, né, que você vai fazer cego no barco, o que você vai fazer? Né, você vai sentar na borda e vai ficar quieto. Isso se você for muito imprudente, mas se você for um pouco prudente, você fica sentado no cockpit, quietinho, com as perninhas para dentro, sem fazer nada. Né, a gente já foi para uma outra linha. A gente foi para a linha do vamos explicar tudo que a gente pode explicar, né, dentro do seu limite de conhecimento, né, para aquele momento, e vamos ver no que vai dar, o que pode dar, né? Deixa eu explicar para a pessoa como funciona o leme, como que funciona um sistema aí de catraca, caçar uma genoa, trabalhar uma vela grande, e vamos ver se dá certo ou não. Betão, por incrível que pareça, todo mundo sai velejando. Não duvido. Aí tem uma galera que fala assim, nossa, eu jamais faria isso se eu estivesse vendo. Legal. Como assim? Não, é assim. E aí, uma das coisas que a gente percebeu é a questão da confiança. Eles acabam apoiando, né, nos profissionais, né, na maneira como a gente passa a informação, e aí eles vão
eles vão fazendo tudo. Passa o primeiro obstáculo, que é aquilo que você falou, né? É o obstáculo emocional, a primeira coisa. Uma vez que passou esse obstáculo emocional, que aceitou, né, que é aquela condição que ele está naquele momento, as pessoas vão mostrando uma série de potencialidades que eles não tinham a menor ideia. Então, por isso que eu acho que a vela é uma atividade tão rica, né? Ela, infelizmente, são poucos os que praticam, mas graças a Deus tem um monte de gente aí que está empenhado em divulgar a vela como prática esportiva, como estilo de vida. E a gente conseguiu aí um apoio do Yacht Clube de Ilhabela, da Semana de Vela, para a gente poder divulgar que a vela ela é muito inclusiva, assim, e que a gente precisa do apoio de vocês, todos vocês, né, dos velejadores, dos profissionais, dos amadores, do pessoal que faz, né, as travessias. A gente, né, teve uma conversa muito boa com o Samu durante o curso, que foi: a gente precisa ensinar o pessoal, né, os profissionais, ensinar para eles que eles podem trabalhar com outras populações, que não é assim um bicho de sete cabeças, de sete cabeças, e que precisa de uma formação, né, precisa de uma capacitação, como qualquer atividade específica, e que também a gente precisa educar no sentido, né, de dar instrução para os velejadores, para o dono da embarcação, né, para as escolas de vela, mostrar para eles que a gente precisa tomar uma série de cuidados, né, que uma catraca pode machucar, né, uma catraca mal trabalhada pode machucar uma mão, pode machucar um dedo, mas que, feito uma série de pequenos cuidados, qualquer pessoa com deficiência consegue velejar. Acho que você trouxe uma coisa, Betão, que eu achei muito legal, que é a questão da antecipação, né? Muitas coisas os olhos não veem, mas o nariz estava sentindo, né, o tempo inteiro, o ouvido estava ali trabalhando firme e forte, né, para qualquer ruído estranho, que tudo isso vai além da visão, né? Eu acho que, não sei no catch, Betão, você pode até me corrigir, mas, Samu, também queria a sua opinião sobre isso, mas a vibração do barco muda, né? A vibração do barco, você ali sentado, você consegue perceber muita coisa ou não? Eu vou falar uma coisa, e o Samu acho que vai falar até melhor que eu. Uma das qualidades que eu acho que um velejador acaba desenvolvendo, e é muito decisivo, é a intuição. Quando você é intuitivo, cara, você faz uma leitura que não é uma leitura de algo que você viu, é algo que você sentiu. Muitas vezes você toma uma decisão e antecipa algum problema que você pode futuramente ter, porque você teve uma intuição. Por exemplo, várias viagens que eu já fiz, né? Pô, vento muito forte, pô, vou parar porque o barco, eu acho que, sabe, não tá legal, estamos forçando o barco, vamos parar um pouco mais cedo. Então vamos fazer um riso agora, porque acho que pode ser que mude o tempo, à noite vem um squall, né, que é um CB e tal. Esse tipo de coisa não precisa enxergar isso aí. Você não está vendo nada, na verdade, mas você tem uma intuição, um pressentimento de que você tem que tomar atitude. Fala um pouco, Samu, sobre isso. Sim, pô, a intuição é muito baseada no seu background, né? No que você já viveu, na sua vivência e na sensação, né? Ou então muitos velejadores experientes, levando até para a parte da competição, às vezes o Torben Grael ganhou muita regata indo para um lado sozinho, o Robert Scheid também, porque ele achou que ia dar certo e deu certo.
Então, o velejador com experiência, isso na parte da competição, na parte de cruzeiro, de lazer, é muito importante você antecipar tudo que você pode. Porque você já sabe que pode dar problema, não é que você já sabe que aquele lado é o melhor, você já sabe que sentir cheiro de óleo no meio do mar tem alguma situação, não tem por que eu estar num lugar sentindo cheiro de óleo, eu estou no lugar errado. Então, aí eu não vou sair daqui, porque eu estou no lugar errado. Tá tudo bem, o barco está andando, tem vento, mas sentir óleo ou sentir cheiro de foca, tem alguma coisa errada, eu vou mudar meu rumo. Por quê? Porque sim, tem que fazer. Agora, que momento? Agora, depois, então essa questão da intuição é muito importante e mexe com a parte sensorial, que tem total a ver com as pessoas que têm um tipo de deficiência, e é libertador. Eu acho que passou por mim, acho que quase 100 pessoas com algum tipo de deficiência, e muitos tiveram essa sensação que a Marina teve, de eu não sou capaz de fazer isso porque alguém disse, ou então já está aquilo incutido que essa deficiência é um bloqueio, mas nada, é só uma coisa diferente. Tem os cuidados, como o Miguel falou, nesse último ano a gente fez vários cursos de capacitação na Academia Brasileira de Vela para pessoas ensinar a velejar, e um específico para trabalhar com PCD, onde tem muitas nuances que precisam ser observadas, para que não ocorra o problema, para que antecipe isso. E você conhecendo a situação, conhecendo o barco, como o Beto falou, que conhece desde o projeto, na construção, na velejada, você conhecer os tipos de deficiência que você vai trabalhar, isso te dá um conforto que, opa, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, tanto o deficiente tem medo de velejar ou de descobrir algo novo que fala, caramba, eu desconheço, e precisa de pessoas capacitadas como o Instituto Sense, e que fez a clínica com a gente, de falar, opa, eu tenho que quebrar essa barreira do deficiente, conseguir fazer algo que às vezes pessoas sem deficiência têm dificuldade. E quem vai transmitir essa informação tem que estar capacitado, tem que saber o que pode, onde eu posso encostar, como eu falo, qual é o linguajar, quais são as nuances de cada tipo de deficiência. E fica um convite aí para todos, eu acho que é fundamental, mudou minha vida quando eu trabalhei com pessoas com deficiência física, não o treinamento específico ali, o detalhe do detalhe para a Paralimpíada, mas ensinar ou dar experiência de velejar, porque às vezes quando você enxerga, aqui como a gente está com a deficiente visual, a Marina, você vai diminuindo os outros sensores, né? A audição, o sentir o vento no rosto, como o Betão falou, tem gente que, parece o que mais tem no style é birutinha para ver o vento, porque o cara não sente mais o vento no rosto. Então, ele só por enxergar, ele já vai perdendo o detalhe, a finesse ali do velejar, o prazer de falar, caramba, eu consigo não controlar, mas eu consigo administrar as condições climáticas e fazer o barco andar para onde eu quero. Então, é muito importante, eu aconselho todas as pessoas que ou querem trabalhar, viver do esporte à vela, ou ser uma pessoa melhor, ou velejar com algum tipo de deficiência na frente, ou dentro do barco, ou trabalhar, viver, ter essa sensação de botar, não sei se o Betão aí pode até falar, se já teve a experiência de velejar com alguém com algum tipo de deficiência a bordo, realmente, assim, é algo diferente, transformador na percepção de como uma pessoa pode fazer o que a gente faz, muitas das vezes, com um dos sensores que a gente não tem. Eu gostaria muito, Samu, essa seria uma experiência... Aliás, Marina, você está convidadíssima a velejar no meu barco. Não faz isso, Beto. Olha, já aceitei. Olha, pessoal, vamos lá. Eu preciso fazer o papel do chato da história. A gente tem 5 minutinhos agora para a gente poder fazer o nosso encerramento. Eu vou começar... Marina, dessa vez eu não vou começar com primeiras damas, eu vou começar com o Betão. Betão, por favor, continua aí com a sua fala, por favor. Eu achei muito legal. Queria que cada um pudesse, né, falar agora esse minutinho final, desse a sua consideração. Né? Eu vou contar um pouquinho aqui rapidinho, Miguel, como eu comecei a velejar, né? Acho que pouca gente sabe dessa história. Mas meu pai era italiano, velejador de Star, em 1928, no Lago de Como, na Itália, e era velejador do time italiano de oceano.
E, bom, veio a guerra, ele fugiu para um lado, depois acabou no Brasil, eu sou filho do terceiro casamento dele, e eu, com 7 anos de idade, eu me lembro no colo do meu pai, a única coisa que eu lembro que ele falou de vela era ele mostrando um livro com as fotografias dele, e ele falando para mim uma frase assim: um bom velejador é aquele que antecipa a manobra antes do vento mudar. E eu me lembro de ter ouvido essa frase e não ter entendido absolutamente nada. Mas essa frase, eu não sei como, ela ficou guardada para sempre. Meu pai faleceu cedo e, obviamente, eu queria ser velejador, porque quando eu era moleque eu sonhava dar a volta ao mundo, morar num barco à vela. Eu nunca morei num barco à vela, mas, de uma certa forma, a minha carreira como velejador foi uma busca da imagem do meu pai, que ficou perdida lá atrás, e eu fui procurar no oceano. E esse ensinamento se tornou quase um mantra para mim. Me antecipar aos sinais. Totalmente sensorial. Legal. Legal. Muito bom. Samu? Boa, depois do Betão aí fica difícil. É ruim, né? Manter a altura é difícil eu agora. gostaria de deixar um convite de todos buscarem, com certeza o Miguel vai falar um pouquinho de onde achar o Instituto Sense. Fica a dica para todos vocês perderem esse medo de velejar com pessoas com algum tipo de deficiência, gerar, aqui que a gente está na Semana Internacional de Vela de Ilhabela, é um evento da América do Sul, muito expressivo, até em relação ao mundo, muitos países têm como referência aqui Ilhabela, como capital da vela no Brasil, de abrir a possibilidade, assim como a gente teve segunda-feira, a Velas do Amanhã, para a inclusão de projetos sociais na parte de competição, que possa ter um dia uma experiência, uma vivência de abrir o barco, não precisa às vezes nem sair para velejar, mas de botar as pessoas, gerar essa oportunidade. A gente não precisa pensar em alto rendimento como muitos pensam, mas isso vai gerar e fomentar o nosso esporte cada vez mais. São outras vidas transformadas pelo esporte, como a vida da Marina, do Miguel, do Beto e a minha, que somos pessoas que, se não fosse esporte, a gente nem sabe onde é que a gente estaria. Então, fica essa dica para a Marina convidar os amigos e amigas dela que têm algum tipo de deficiência para conhecer os clubes e marinas, e os clubes e marinas se abrirem as portas, e se precisarem de capacitação, procurar a Academia Brasileira de Vela, que a gente vai fazer o contato com o Miguel e com o Instituto Sense, entre outros, que tem o know-how com a pessoa com deficiência. E aí a gente vai juntar o know-how de saber velejar e vamos fechando as parcerias. Aqui o parabéns ao Miguel por juntar e trazer esse tema mais uma vez nesse momento tão importante para a vela nacional, que está começando a ativar as competições de grande porte. Obrigado, Samu. Marina? Então, Miguel, agradeço a Miguel, Betão, Samuel, a todos, né? E, assim, uma coisa muito importante é que a inclusão é muito importante nas velas. As pessoas têm que entender que todos nós, indiferente da deficiência, nós podemos, é só você querer. O principal, assim, que eu, Marina, penso, é você querer, como eu, aprendi na Velas a Liberdade, e aprendi também a saber que eu posso muita coisa mesmo, e isso é muito importante, e eu agradeço muito a você, Miguel, porque você me deu um apoio muito grande no primeiro dia, você e a Iris, e hoje eu estou aqui, muito feliz de velejar junto de vocês. Pessoal, eu queria agradecer muito a primeira participação de vocês, foi fantástico. Betão, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Samu, muito obrigado pela presença. Marina, foi sempre maravilhoso estar com você, poder conversar com você. E eu queria agradecer o pessoal da Onboard, e queria agradecer também muito o Mauro Dottori, que é o diretor de vela do Yacht Clube de Ilhabela. Eles estão com um projeto de fomentar a vela para pessoas com deficiência. Samu, é aquela conversa que a gente teve, né, lá no curso, que você reforçou agora também, que é abrir o espaço, né? Abrir espaço para a pessoa com deficiência,
os velejadores abrirem o espaço, né, o seu espaço, a sua casa, que é a vela, que é o barco, de uma maneira segura, né, com informação, e superar essa barreira que é, né, o não conhecimento da pessoa com deficiência, se ela é capaz, se ela não é capaz, a questão dos medos que a gente carrega. Betão, muito obrigado. Você gostaria de falar um último sinal, uma última palavra sobre o que foi para você a vela e a pessoa com deficiência? Na verdade, como o Samu falou, eu não saberia dizer onde eu estaria na minha vida se não fosse a vela. Para mim, o iatismo foi uma maneira de eu aprimorar minha formação como ser humano, antes de tudo, né? Eu não olho para a vela exclusivamente como um esporte, viagens. Aliás, ultimamente no meu Instagram eu tenho escrito no último ano muitos textos reflexivos, né? Que é vamos dizer, o resultado de todo esse aprendizado, né? Muitos anos no mar, nessas viagens, mesmo aqui em Ilhabela. E agora, a partir de janeiro, comecei a dar aula de vela. Aliás, nunca imaginei que alguém tivesse interesse em velejar comigo, e foi uma surpresa, né? Quem sabe o Samu, eu não faço um curso de aprimoramento, né, com o Samu, vai ser um grande prazer. Convidado. O curso é bom, viu? Betão, o curso é bom, vale a pena. Vale a pena, vai somar demais aí no currículo, viu? A coisa que eu mais gosto de aprender, cara. E você, quando é velejador, você sabe que você aprende todos os dias. Isso na conversa, você todos os dias aprende uma coisa nova. É incrível, né? E em relação à deficiência, a gente se relaciona com uma coisa que a gente não vê, né? Que é o vento, né? E isso é maravilhoso, né? Isso nos torna pessoas diferentes, porque a gente sabe que a maior parte das coisas que são verdadeiras na vida nós não vemos, né? Nós sentimos, né? E isso, o Barco à Vela é uma grande escola, né? A gente viajou o mundo, uma coisa que a gente não viu, né? Mas a gente viajou. A gente andou para tudo que é lado com o barco, para essa força maravilhosa que é o vento, que está disponível aí dia e noite, né? É isso. E agradeço a Marina pelo exemplo. Muito obrigada. Essa força que você tem, ela é contagiante, inspiradora. E você, Miguel, pelo teu trabalho, parabéns. E Samu, muito, muito, muito legal bater um papo com você. E certamente gostaria de ter um aprimoramento como instrutor de vela, né? Muito bom. Samu, gostaria de deixar uma última palavra sobre vela e pessoa com deficiência. Pô, na palavra da modernidade, né? Tem match, né? Tem encontro, com sinergia total. A vela é sensações, é perceber contato com a natureza, conexão, comunicação. São todas essas coisas que, se você conviver com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, é o que ela tem que aprimorar o dia todo. Então, quem quer ser um melhor velejador em todos os níveis, de competição ou de cruzeiro, vivenciar, ter a oportunidade de ter uma pessoa com deficiência no seu convívio, você vai aprender muito e vai crescer como ser humano, além de ser um melhor velejador, porque você vai ter que perceber como as pessoas percebem. Então, a questão da empatia, que a gente faz muito no barco, com o tripulante, com o proeiro, com o timoneiro, que o Betão até falou foi uma viagem onde não teve discussão, conflito, mas a gente estava junto com o mesmo objetivo. Então, velejar é ter empatia com a sua equipe, com as pessoas que estão com você. E quando você tiver empatia com alguém que tem algum tipo de deficiência, você vai se tornar uma pessoa e um velejador melhor. Muito bom, obrigado, Samu. Marina, gostaria de deixar a penúltima palavra. Sim, Miguel, velejar para mim é liberdade. Velejar é algo que me trouxe uma nova vida.
Obrigado, Marina. Depois dessa, é difícil falar depois disso. Pessoal, queria agradecer muito. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais o Selinsense, temos o site do Selinsense, temos que é o www.sailing, né, SAILING, sense, sense.com.br. A gente tem algumas informações sobre vela para pessoas com deficiência. Tem a escola de vela, que a gente está fazendo um trabalho para reativar a escola de vela aí depois da pandemia. A gente teve que dar uma segurada aí por conta da população. E obrigado, Samu. E a gente está buscando, né, patrocinadores que possam apoiar a causa dentro do projeto que a gente tem de lei de incentivo ao esporte. Então, se utiliza do benefício fiscal. Então, pessoal, muito obrigado. Semana de Vela de Ilhabela, Yacht Clube de Ilhabela, muito obrigado. On-board, pelo espaço, pela conversa. E desejo muito que para a próxima Semana de Vela a gente possa fazer um bate-papo desse novamente, mas fazendo as nossas práticas com o pessoal velejando, bundinha no barco e ventinho no rosto. Saudades, Miguel. Também, Marina. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. E até a próxima. Bom, até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.